Posso ser a igreja, amém? Amém. Estamos no seu assento em nome de Jesus. Para comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 17. Evangelho de Jesus, Lucas, capítulo 17. Enquanto você abre, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, que Deus preparou para estar conosco. Professor Anderson, Deus continue abençoando poderosamente. Quem foi abençoado pelos louvores hoje nas nossas? Graças a Deus, essa banda tem evoluído a cada dia e tem usado os levitas da casa do Senhor, departamento manancial, cada um dos departamentos também estão todos de parabéns. Deus continue abençoando cada um dos irmãos e das irmãs em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Hoje não vai dar para dizer para você, quem não achou, pode comprar pelo Data Show, porque nós não temos Data Show. Então hoje é para quem tem Bíblia. Pastor, eu não tenho Bíblia. Olha, se o irmão não tem, se tivesse gruda nele, eu vou pegar uma carona com você. Aí o pastor, ele também não tem. Então vai orando pela vida dele, pela sua também, pela misericórdia, e compra uma Bíblia, que você precisa de uma Bíblia em nome de Jesus. Tá bom? Ah, mas tem no celular também. Tem, mas a Bíblia a gente tem que também ter ela em papel, tem que ter dos dois, porque é uma bênção. Lucas capítulo 17, a partir do verso de número 11, nos conta a narrativa de uma cura, a cura de 10 leprosos. Diz assim, Evangelho de Jesus, por Lucas capítulo 17, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, ou seja, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Desocupa as suas mãos, põe a Bíblia no colo, na cadeira, vem com as mãos livres e dá uma salva de palmas ao Senhor. Antes de começar a ministrar, queria também reforçar um agradecimento especial ao presbítero Luciano e ao nosso irmão Guilherme, que estiveram aí colocando o som, fazendo uma força-tarefa. Quando a nossa mesa de som queimou, a gente pensou como é que vai ter o culto, como é que a gente vai fazer, mas a mesa chegou a tempo, os irmãos ficaram aqui trabalhando para colocar, Deus abençoe grandemente. Também o pastor Inácio, o presbítero Eduardo veio também do ar-condicionado, veio, o presbítero Eduardo e o diácono Luiz também colocaram aí os aparelhos de ar-condicionado. Então estamos aí trabalhando bastante. Muita gente tem trabalhado para que a obra do Senhor possa caminhar, que o nome do Senhor ser glorificado, você ter conforto para adorar a Deus aqui neste lugar. Posso ouvir glória a Deus para ver os irmãos? Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Vamos lá. Esse texto de Lucas 17, para a gente entender aqui um pouquinho mais, eu vou precisar contextualizar algumas coisas para você, tá? Então o que acontece? Jesus, ele passa algumas vezes por Samaria, poucas vezes. Por quê? Porque naquela época, na época de Jesus, o território que hoje nós chamamos informalmente de Israel, ele era composto basicamente por 3 regiões, 3 províncias. A região da Judéia, onde estava Jerusalém. Outra, a região da Galileia, que era onde Jesus havia nascido, e onde Jesus morava, Cafarnaum, onde Jesus morava, estava na Galileia. E a outra região era Samaria.
Os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa tão grande, eles tinham um desentendimento tão profundo, que para os judeus, o território de Samaria era considerado como se fosse um território estrangeiro. Era quase como se fosse Israel fosse o Brasil e a Samaria fosse a Argentina, fosse um país distante, fosse outra nação, outro país. Mas era o mesmo território dividido em 3 partes. Neste episódio aqui, Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, e ele sai de Cafarnaum, indo em direção a Jerusalém. E esta seria a última viagem de Jesus até Jerusalém. Por quê? Porque quando ele chegasse em Jerusalém, teria início todo o processo ali de Jesus ser acusado, depois Jesus ser preso, ser crucificado, e ele não sairia mais de Jerusalém. Essa era a última vez, a última viagem, a última peregrinação de Jesus em direção a Jerusalém. Então ele sai da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém, cerca de 130 quilômetros. O som ficou um pouquinho abafado para mim. O som me dá no retorno, por gentileza? Obrigado. E aí o que acontece? O território que Jesus deixa da Galileia indo em direção a Jerusalém, cerca de 130 quilômetros, se ele fizesse uma viagem em linha reta, direta. Só que para fazer essa viagem em linha reta, direta, Jesus teria que passar por Samaria. E os judeus geralmente não atravessavam o território dos samaritanos, porque os judeus não eram bem-vindos lá. Quando um judeu tinha que passar pelo território de Samaria por alguma razão, o que eles faziam? Eles juntavam grupos de pessoas, muitas vezes contratavam até mercenários, ou eles mesmos iam armados com facas, com espadas, porque se chegasse lá e fossem hostilizados, eles iam se defender. Eles iam preparados quase para um confronto, preparados para uma guerra. E a mesma coisa era o samaritano, quando queria ir para Jerusalém ou se encontrar. Então essa rivalidade era muito grande. Só que Jesus, ele decide fazer o trajeto e ele escolhe passar por Samaria. Não foi ocasional, ele passa ali de propósito, porque ele tinha um propósito para realizar ali naquele lugar. Só que é interessante que o texto narra que Jesus vai chegando. Então imagina, Jesus sai, ali está saindo de Cafarnaum na Galileia e vai atravessando todo o território da Galileia. Quando ele chegar na fronteira da Galileia com o território de Samaria, tem umas aldeias, umas pequenas aldeias ali. E Jesus vai entrando em uma certa aldeia que ficava na fronteira das duas regiões, Galileia e Samaria. E quando ele entra nessa aldeia, entrando Jesus na aldeia, um grupo de homens, 10 homens leprosos, vieram imediatamente ao encontro de Jesus. E aí, irmãos, nós não temos uma comprovação total disso, mas há uma visão por parte dos estudiosos que é muito interessante, que esses homens, eles já conheciam e sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus operava milagres e que Jesus fazia sinais e maravilhas, e que quando eles ouviram dizer que Jesus estava vindo ao encontro, porque a comitiva de Jesus vinha e chamava a atenção, e alguém diz, Jesus está chegando, eles falam assim, Jesus é aquele Jesus que cura, Jesus é aquele Jesus que liberta, Jesus é aquele Jesus que faz milagres, vamos ao encontro dele para ser curado. Mas os leprosos, e a gente vai falar disso ao longo dessa mensagem, eles ficavam num lugar isolado. Como é que eles tinham ouvido falar de Jesus lá em Samaria, sendo que Jesus fazia seus milagres na Galileia, ou fazia seus milagres em Jerusalém? Quem que tinha falado de Jesus para eles? E os estudiosos dizem que quem pregou para estes homens, quem anunciou o nome de Jesus lá em Samaria, foi aquela mulher samaritana de João capítulo 4, que encontra Jesus à beira do poço e que foi louvado aqui. Quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus no encontro com ela diz, mulher, dá-me de beber. E a mulher fala assim, mas como que você sendo judeu, pede para mim que sou uma mulher samaritana água? E ele fala, se você soubesse quem é que te pede, você me pediria e eu te daria da água viva. E aquela mulher fala assim, mas que água viva? Eu estou aqui pegando água no poço, eu vim aqui, esse poço é o poço de Jacó. Ele fala, mulher, eu conheço o teu passado, eu conheço a tua história, esse encontro aqui não foi qualquer encontro, esse encontro foi planejado. Mulher, traz o teu marido aqui. E aquela mulher fala, não tenho marido. E ele diz assim, é verdade, porque você já teve 5, e esse que você mora hoje também não é o teu marido. Mas mulher, eu quero te falar uma coisa, você está buscando consolo em pessoas, você está buscando preencher o seu vazio com
com pessoas, mas aqui está aquele que preenche o vazio da tua alma, aquele que muda a sua história, aquele que sacia a sua sede, e aquele que muda toda a sua trajetória. E aquela mulher naquele momento se converte, ela reconhece quem é Jesus, e ela volta para a sua aldeia em Samaria, e em Samaria ela começa a pregar, em Samaria ela começa a anunciar, em Samaria ela começa a dizer: existe um homem chamado Jesus, e ele é capaz de mudar histórias. Ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua história. E a pregação daquela mulher vai correndo pela cidade, vai correndo de uma aldeia para outra aldeia e para outra aldeia. E quando anos depois Jesus passa por Samaria, os leprosos haviam ouvido falar de Jesus através da pregação daquela mulher. Você consegue olhar para um irmão e dizer assim: não deixe de falar de Jesus, não deixe de contar a sua história, porque a sua história abençoa a história de outras pessoas. A sua história é capaz de mudar a história de outras pessoas. A sua história pode mudar a trajetória de outras pessoas. Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Glória! O Senhor pede para fazer notória a sua maravilha. Quando Jesus transforma a história daquela mulher, pastor Inácio, não era só sobre ela, era para a partir dela alcançar outras pessoas, dentre eles esses crentes leprosos. Glória a Deus, aleluia! O que Deus tem para fazer na vida de crentes aqui, o que Deus tem para fazer na vida de pessoas aqui, vai mudar a sua história, a história de hoje. Eu não sei porque vocês não estão quietinhos hoje, porque vocês entraram aqui com esse semblante abatido, cansado, desanimado, preocupado, mas eu quero dizer, o homem que encontrou aquela mulher e que mudou a história dela, ele está neste lugar, e ele pode, ele quer, e ele vai fazer, eu profetizo, uma nova história acontecer para pessoas aqui dentro. Quando aqueles leprosos ouvem falar que Jesus está chegando, eles logo associam: esse Jesus é aquele Jesus que a mulher pregava, vamos ao encontro dele. E ali eles saem. Só que quando Jesus está entrando na aldeia, os leprosos aparecem e ficam à distância. Pela lei de Moisés, o leproso podia ficar no máximo a 100 passos de uma pessoa saudável, de uma pessoa que não tivesse lepra. Então eles ficam à distância e começam a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus nos cura, Jesus nos purifica, Jesus nos limpa, Jesus nos sara. Começam a clamar e pedir para Jesus entrar com providência na situação, na causa deles. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, quando eles começam ali a clamar, quando eles começam ali a bradar, a chamar a atenção de Jesus, Jesus olha para eles. Jesus está olhando para pessoas aqui neste lugar. Os olhos de Deus estão te contemplando. Talvez você entre e fale assim: eu entro na igreja, eu saio da igreja, sempre a mesma coisa, parece que Deus não me vê. Deus fala para você nessa noite: então clama, que os meus olhos vão se voltar para você. Então começa a clamar onde você está, vai clamando e chamando a atenção de Deus, porque quem clama, os olhos do Senhor se voltam para ele, os olhos do Senhor se focam nele. Quem clama recebe a atenção de Deus. E quando aqueles leprosos clamam, Jesus olha para eles. E aí, irmãos, Jesus não tocou neles, Jesus não cuspiu no chão para fazer lodo, Jesus não impôs as mãos, não derramou óleo. Jesus só deu uma ordem. Ele disse assim: vão, mostrem-se ao sacerdote, e vocês vão ficar curados. Aleluia! E o texto diz que quando aqueles homens escutam a ordem de Jesus, quando aqueles homens escutam a palavra determinada por Jesus, eles prontamente, sem questionar, eles obedecem. E eles começam a ir em direção ao templo para se apresentar ao sacerdote conforme o ritual determinado. Qual era o ritual? Qual era a prática? A prática era, na época de Jesus, irmãos, aliás, desde antes, desde a época de Moisés, quando uma pessoa ela tinha uma mancha na pele, que eles suspeitavam que aquilo poderia ser lepra, a gente tinha certeza, mas suspeitavam,
só aparecia com algum tipo de mancha na pele, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Por que o sacerdote? Porque a lepra era tida como não só uma doença física, mas como uma maldição espiritual. Então o sacerdote tinha um treinamento tanto para reconhecer pelo diagnóstico humano olhando, como também para identificar as causas espirituais. Então a pessoa aí mostrava ali a mancha, ela estava com uma mancha aqui na pele. Se o sacerdote suspeitasse que podia ser lepra, ele falava: então você vai ali para aquele local reservado e deixava a pessoa por 7 dias em um local isolado. A pessoa ficava isolada, longe da família, longe de todo mundo, e ela estava ali por 7 dias. Passados 7 dias, ela voltava para o sacerdote examinar de novo. Se a mancha houvesse crescido, o sacerdote podia ou determinar que era lepra naquele momento, ou falar para ele: volta mais 7 dias para te observar daqui a 14. Mas geralmente, se a mancha já começava a crescer, ela aumentasse ou ficasse ali com alguma outra coloração, o sacerdote já determinava que a pessoa estava leprosa. E se fosse determinado que a pessoa estava leprosa, ela era expulsa da cidade naquele mesmo momento, e ela tinha que ir embora. Ela não podia voltar para casa, não podia ver os familiares, ela não podia pedir demissão do emprego, ela não podia se despedir de ninguém, ela simplesmente tinha que sair, tinha que ir embora, com a roupa do corpo, como se estivesse lá embora. E os leprosos iam para algumas aldeias que ficavam geralmente nas fronteiras das cidades, locais bem isolados, onde só haviam leprosos, onde não havia ninguém saudável, e eles ficavam lá, um leproso próximo do outro leproso, e eles ficavam ali convivendo ali, faziam algumas atividades, tentavam trabalhar, mas geralmente o que eles viviam de doações. Então as pessoas que passavam pela cidade, elas pegavam alguns sacos com roupas e jogavam dentro das aldeias dos leprosos, ou pessoas pegavam restos de comida, elas matavam um animal, sobravam alguns pedaços de carne, de miúdos, de ossos, e jogavam ali dentro das aldeias dos leprosos, para que eles pudessem pegar e eles pudessem comer. E eles não podiam sair de lá, ou se saíssem e andassem pelas ruas, pelas estradas, eles não podiam se aproximar de ninguém que fosse saudável. Quando eles viam alguém chegando e suspeitavam que aquela pessoa não fosse leprosa, eles tinham que bater no peito e gritar: imundo, imundo, ou gritar: leproso, leproso, para a pessoa não se aproximar. Por quê? Porque era uma doença muito contagiosa, e só de chegar perto podia transmitir a doença de um para outro. Então o leproso, ele ficava totalmente isolado, ele ficava totalmente isolado durante esse tempo. E se por alguma razão aquela mancha começasse a desaparecer, a pessoa começasse a ficar melhor, ela achasse que ela estava sendo curada, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir até o sacerdote novamente e apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia examinar e dizer assim: realmente melhorou, acho que não é lepra não. E aí, só que para a gente ter certeza, vai lá para o local isolado e fica lá no local isolado 7 dias. Aí a pessoa ficava falando: aí 7 dias, passava 7 dias, o sacerdote olhava de novo. Se aparecesse também, ele fala: então parece que está curado, mas volta lá mais 7 dias. E aí a gente vai ter certeza. Passado 14 dias, a pessoa voltava. Se o sacerdote entendesse que a pessoa estava curada e determinasse a cura, ele mandava o leproso providenciar um cordeiro e uma pombinha, e o sacerdote sacrificava aquele cordeiro, sacrificava a pombinha, pegava o sangue, ele pegava uma parte do sangue e colocava no polegar do pé direito, no polegar da mão direita e no lóbulo da orelha direita. Aí ele passava ali aquele sangue, mandava a pessoa voltar para o local de isolamento. A pessoa ficava um dia geralmente, no dia seguinte ela voltava, aí ele pegava azeite. Quando ele pegava o azeite, ele ungia o polegar do pé direito, o polegar da mão direita, o polegar da orelha direita. Aí a pessoa era considerada curada, ungida, renovada, restaurada, e aí ela poderia voltar para casa, voltar para a sociedade, voltar para a sua vida, para o seu trabalho. Só que esse processo era um processo demorado e era um processo raro. Por quê? Porque quando uma pessoa estava com suspeita de lepra, mas já tinha uma mancha, não era lepra, mas poderia ser, ele era enviado para onde estavam os outros. E se a lepra é uma doença contagiosa, se ela não estava com lepra, por estar junto com os outros leprosos, a chance dela contrair lepra era muito grande. Então talvez a pessoa não estava leprosa, mas só pela suspeita já isolava, e colocando ela junto com os outros leprosos, ela acabava ficando leprosa e contraindo a lepra. Então quando alguém ia para lá,
a chance dessa pessoa voltar, a chance dessa pessoa ser curada, a chance dessa pessoa ser restaurada era praticamente nenhuma. Uma vez mandado para o leprosário, era praticamente uma sentença de morte. Para os homens, para a medicina era assim. Mas aí chegou o médico dos médicos na história. E quando o médico dos médicos chega, ele chega para transformar, ele chega para mudar, ele chega para curar, ele chega para restaurar, ele chega para fazer um milagre. Só que olha que interessante, e é aqui que eu quero avançar com vocês, para a gente caminhar para o final dessa mensagem. Toda vez que eu vejo esse texto, eu vejo que a maior parte das pregações, as pessoas que ministram, focam na parte da gratidão. Porque Jesus dá uma ordem e fala para eles assim: vão mostrar seu sacerdote. E eles vão. E quando eles começam a ir em direção ao sacerdote, os 10 homens leprosos ainda estavam leprosos. Jesus não curou eles antes e falou para eles irem comprovar. Jesus falou para eles irem enquanto eles ainda estavam leprosos. E eles vão caminhando leprosos. E no meio do caminho, eles ficam no meio do caminho, eles são restaurados, eles são limpos, eles são purificados. E aí a maior parte das pessoas que pregam essa mensagem, e eu vi, é uma mensagem realmente muito linda, que os fala sobre gratidão. Porque quando os 10 percebem que estão curados, e os 10 estão curados no meio do caminho, 9 vão lá para se mostrar ao sacerdote e passar por todo esse ritual que eu falei. 7 dias de observação, mais 7 dias, sangue no polegar, na orelha, azeite, para se comprovar a cura, porque eles queriam comprovar que estavam curados para voltar para a sua vida. Mas um homem, e esse homem era samaritano, quando ele percebe que ele estava curado, ao invés de se mostrar para o sacerdote, ao invés de querer um documento comprovando que ele estava curado, ao invés de voltar para a família, ao invés de voltar para os amigos, ao invés de voltar para o trabalho, ele decide voltar para onde estava Jesus, para que através do contato com Jesus, ele pudesse demonstrar a sua gratidão a Deus, dizer: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me curou. E todo mundo que ministra fala sobre gratidão. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, além da gratidão, é uma outra coisa. É o fato, de que eles foram curados enquanto eles iam. Eles não foram curados antes para confirmar depois, para agradecer depois. A bênção desses homens aconteceu no meio da caminhada. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles andavam, enquanto eles iam. E o Senhor fala no meu coração, e Ele falou muito no meu coração esses dias, e quer falar com você. Não tem gente dizendo assim: Senhor, quando o Senhor me der um casamento, aí eu vou fazer. Senhor, quando o Senhor me abrir a porta, aí eu vou fazer. Senhor, quando o Senhor fizer aquilo para mim, aí eu vou fazer. Senhor, quando eu for curado, aí eu vou fazer. E Deus está dizendo: não espera receber para depois fazer. Vai fazendo, porque enquanto você caminha, eu vou curando. Enquanto você vai caminhando, eu vou curando. Enquanto você louva, eu vou trabalhando. Enquanto você ora, eu vou abrindo a porta. Enquanto você prega, eu vou ministrando, eu vou preparando, eu vou abençoando. Às vezes a gente quer receber primeiro para agradecer depois. A gente quer receber primeiro para confirmar depois. E Deus está dizendo: não, o mistério aqui é não parar, é continuar andando. Porque enquanto você caminha, enquanto você anda, enquanto você faz, enquanto você trabalha, Deus está liberando a bênção, a cura, a vitória. E por que isso é importante? Porque o que o nosso adversário quer é fazer a gente parar no meio do caminho. E Deus tem falado muito conosco sobre parar no meio do caminho esses dias. E algumas vezes Ele quer evitar que a gente sequer comece a caminhar. É por isso que você fica assim: será que eu entro para o grupo das irmãs? Será que não? Será que eu entro para os jovens esse ano? Será que não? Será que eu começo a participar da banda? Será que não? Será que eu fico nos varões? Será que não? Será que eu vou continuar trabalhando no infantil? Será que não? E o Senhor não vai dizer assim para você: continua caminhando, porque enquanto você vai, enquanto você anda, enquanto você faz, enquanto você ensina, enquanto você toca, enquanto você prega, enquanto você
pessoas aqui neste lugar com correntes nos pés, como com bolas de ferro que os presos usam, e fazendo um peso, e você com dificuldade de caminhar, mas Deus está enviando esses anjos com espadas, e os anjos estão cortando essas correntes, está dizendo assim: a partir de hoje, estou quebrando os impedimentos para você caminhar, e se você quiser caminhar, você vai avançar, você vai seguir em frente, você vai adiante, e ninguém vai impedir ou vai barrar a sua pessoa. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar dos milagres? Você já teve experiência com Ele? Agora é hora de você começar a caminhar, irmão. Agora é hora de você começar a caminhar, irmão. Agora é hora de você continuar caminhando em direção à sua vida. Vai caminhando em direção ao tempo, porque enquanto você caminha em direção à obra de Deus, Deus vai entregando nas suas mãos o que Ele tem para colocar nas suas mãos. Mas tem pessoas mais preocupadas em mostrar somente para os sacerdotes. Olha para o seu irmão e fala assim: você está querendo mostrar o que para quem? Nós somos uma geração que muitas vezes precisamos da aprovação das pessoas demais, irmão. A gente precisa que os outros digam que a gente está certo, que está tudo bem, que nossa, que abençoado que você é, nossa, então está tudo certo. A gente precisa da aprovação, a gente só precisa da aprovação de Deus na nossa vida. Deus está abrindo portas aqui nesta noite para pessoas que estão aqui dentro, dizendo: Senhor, a porta está fechada, Senhor, olha só, eu estou paralisado aqui nessa situação, não estou conseguindo sair, e Deus está te falando nesta noite: começa a caminhar pelo caminho que eu apontei para você, começa a fazer aquele chamado, a cumprir aquela obra que você está deixando parado, e começa a caminhar nessa noite. Você vai ver que enquanto você caminha, as minhas chaves vão abrindo as portas diante de você, e você vai viver experiências sobrenaturais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se coloca de pé,